Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Boa noite Sueli, boa noite Vanessa. Vanessa, de público, gratidão pela presença na nossa palestra presencial. Presença presencial legal, né? Na última sexta-feira, foi uma alegria te encontrar lá. Cleides, boa noite. Clara chegou também, boa noite a vocês. Foi muito bom reencontrar, né, que já conhecia a Vanessa. E agora estamos entrando também juntamente com o Will pelo nosso perfil particular. E aproveitando o ensejo, né, que a Vanessa esteve assistindo presencialmente a nossa palestra, que está lá no nosso IGTV, também no nosso canal do YouTube. Hoje tivemos a oportunidade de falar novamente e eu fiquei impressionado com a quantidade de público que em plena segunda-feira na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Tinha praticamente mais de 50 pessoas em plena segunda-feira. Fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas que estavam lá na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Não, viu? Isso eu falei até agora há pouco com o Nelvio, que é o dirigente lá da reunião de segunda-feira. Falei, olha, gostou da palestra? Falei, isso foi uma autorreflexão. Muita coisa para ser trabalhada. Hoje não foi gravado, né? Nem procurei levar o celular também para transmitir, para que também a gente pudesse fluir melhor. Porque acho que quando a gente está fazendo a nossa gravação, acaba gerando um pouco de, como eu diria assim, dá um pouco de... Você fica mais preocupado ali com a gravação, esquece um pouco das questões da palestra em si. Não que a gente esquece do tema, do assunto, mas fica um pouco preocupado ali para saber se o enquadramento está bom, se o pessoal está ouvindo ou não. Então, às vezes é melhor deixar somente pelo lado, como eu diria, ao vivo mesmo. Helena, já te cumprimentei, né? Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandar os aviãozinhos. Hoje nós temos duas mensagens, tá? Nós temos duas mensagens do livro Escalada de Luz. Eu falei para vocês que quando a mensagem é menor, nós procuramos trazer duas mensagens para que a gente consiga adiantar. Leninha, Ari, boa noite, sejam bem-vindos. Para que a gente consiga adiantar um pouco o Escalada de Luz, não é? Solange, boa noite. Sônia, boa noite. Gratidão pela presença. Porque a intenção nossa, vamos ver se a gente vai conseguir. Também se não conseguir, não vai ter problema. Não é, como a gente costuma dizer, não é nada que tem que ser desse jeito. As coisas têm que fluir do tempo certo. Se a gente conseguir finalizar o Escalada de Luz até dezembro, muito que bem. Se não, a gente continua no ano que vem. Né? Sérgio, boa noite, seja bem-vindo. Aí a gente continua ano que vem, não tem problema nenhum. Depois a gente começa o estudo dos casos e causos de Jerônimo Mendonça. Está previsto para o ano que vem. Serão lives bem divertidas, com a seriedade costumeira, mas bem divertidas porque são os casos e causos do Jerônimo Mendonça, que nós vamos buscar no livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça e Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Silvia. Gratidão pela presença. Só acabar de mandar os aviãozinhos aqui, rapidinho. E nós tivemos uma certa dificuldade na live que fizemos, aquela live especial de quinta-feira, com a nossa querida Clarissa, né, a Clara. Começou a dar um certo problema de conexão, tanto na minha internet como a dela, né? Deixa eu tirar a música aqui agora. Mas como eu fiz a postagem, marquei para vocês, eu disponibilizei no nosso canal do YouTube a palestra, a live na íntegra, sem aquelas interrupções. Então fizemos os cortes, agradecendo o Vitor, né, que é meu filho, que fez esse trabalho de secção daquelas partes que a gente ficava falando
não dava eco, não dava, né? Dinei, boa noite, seja bem-vindo. E então está lá no nosso canal do YouTube. Só para vocês terem uma noção, a nossa live que nós fizemos com a Clara durou praticamente 1h15, 1h14, salvo engano. E quando nós fizemos os cortes, deu 1 hora de live, liberando todo o excesso. Então, quem não pôde assistir ao vivo, precisou sair porque estava ruim a conexão, eu concordo, realmente foi difícil. Foi uma prova de paciência nossa, né, Clara? E aí nós fizemos, como eu diria, nós fizemos esses cortes. Então, se você quiser assistir a palestra, a live na íntegra, sem aquelas interrupções, é só entrar no nosso canal do YouTube, que nós já estamos com 700 seguidores lá no nosso canal. Aqueles que quiserem seguir, sintam-se à vontade também. Mãe Libras, boa noite, seja bem-vinda. A gente coloca todos os nossos vídeos, nós colocamos lá no YouTube, de forma que se você tiver algum amigo que gostaria de conhecer nosso trabalho e não tem o Instagram, é só falar para ele seguir o nosso perfil lá no Reflexões Aloysio no YouTube, que todas as lives, palestras estão lá disponíveis. E por falar em live palestras, nós já temos no dia 17, um domingo, uma participação especial no Centro Espírita Irmão Oscar de Campinas, e vamos estar falando sobre o livro Palavras para a Alma. Vamos pegar algumas mensagens do Palavras para a Alma e tentarmos falar em 1 hora, o que é uma missão quase que impossível por conta da amplitude que esse livro de Ana Teresa, que por sinal maravilhosamente escrito por ela. Boa noite com poesia, Dani, seja bem-vinda. Dani dando pilha na gente, né? Mostrando aquela praia maravilhosa, e a gente aqui só no calor, viu, Dani? A gente aqui só no calor, mas tudo bem, né? Faz parte. Live de número 352 deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, Porque Caridade e Conceitos. São 2 mensagens que nós vamos conversar hoje, tá? E a live de domingo eu volto a conversar com vocês nesta semana. Amanhã, quarta-feira, a gente conversa sobre ela, tá bom? Temos aí então, hoje, 2 mensagens do livro Escalada de Luz. Alguém vai falar assim, nossa, Aloysio, mas eu tenho o livro aqui, eu acho que você pulou considerações. Não, gente, eu pulei realmente. Então, Porque Caridade está nessa página, considerações aqui e conceitos atrás. Por quê? Porque considerações é maior. O texto é maior, então a gente vai trabalhar amanhã. Mas por que caridade? E aproveitando o gancho da live, da palestra que nós fizemos hoje na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, nós chegamos a mencionar uma famosa frase, que é o BIP. Qual é o sentido da caridade, segundo entendia Jesus? E os espíritos respondem, é o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E eu falei na nossa palestra que ser indulgente com as imperfeições alheias, embora lá no Livro dos Espíritos fale das imperfeições alheias, devemos também ser indulgentes para conosco mesmo. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. E por que sermos indulgentes para conosco? Porque estamos num processo evolutivo. E também perdoar-nos as nossas falhas, pois somos falíveis. Estamos nesse processo, né? Então vamos ver o que o Jerônimo fala para nós. Por que caridade? Uma pergunta que ele joga para nós. Por que caridade? O que seria da vida na Terra sem o tesouro do sol, sem a riqueza do oxigênio? Simplesmente não haveria vida. O que seria do espírito que fugisse sistematicamente da caridade?
Certamente que se esse alguém existisse, não passaria de estátua de carne. É que todo o poema do Evangelho permanece inalterável através dos milênios, porque o Senhor o deixou esculpido no próprio coração, no divino livro da vida. Na caridade, resumem-se todos os deveres do homem. Ao ler esta singela mensagem, você estará praticando com o seu autor, exercendo assim a caridade da atenção. Olha só que bonito. Quando nós estamos lendo esta mensagem, ele coloca assim, né, que nós estamos praticando com o Jerônimo, com ele mesmo no caso, exercendo a caridade da atenção. Estamos prestando atenção no que ele está dizendo para nós. E ele traz uma correlação muito importante. A vida na Terra não existiria se não houvesse o oxigênio e nem o sol. Não haveria vida na Terra sem esses dois elementos fundamentais. O sol, que nos aquece, que permite uma série de circunstâncias dentro do orbe terrestre, e o oxigênio, pois sem oxigênio não sobreviveríamos. E aí ele joga também o que seria então o espírito que fugisse sistematicamente da caridade. E caridade, como repetindo, é a benevolência para com todos, é desejar o bem de todos. E o nosso próprio bem. Lembrarmos disso, que não adianta só desejar o bem do próximo e sendo maldoso para conosco mesmo, cometendo injustiças, criando situações embaraçosas para a nossa evolução espiritual. Então, bem de todos, nós fazemos parte do todo. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. Nós fazemos parte do todo. Então, benevolência também para conosco. A caridade é desejarmos o nosso bem. E olha só, na sequência do BIP, né? Benevolência, indulgência com as imperfeições alheias e com as nossas. Perdão das ofensas. Como eu falei, inclusive, hoje na palestra. Perdoar as ofensas dos outros, que os outros fizeram contra nós, mas também perdoar-nos a nós mesmos. Ter o alto amor, o alto perdão. Isto é a prática da caridade. É a prática de caridade porque compreendemos que estamos no processo evolutivo todos juntos. Ninguém é melhor que ninguém. Podemos estar um dia melhor e o outro nem tanto. Mas caminharmos, fazendo a nossa jornada alegre, festiva, é o nosso caminho. Porém, nem sempre é fácil. Às vezes, a gente arruma confusão gratuitamente. E como somos especialistas. Como a gente é especialista em arrumar. Arrumar para a cabeça, como a gente costuma dizer. A gente às vezes fica procurando chifre na cabeça de cavalo, como tem um ditado popular que fala. Porque a gente não consegue levar a vida mais simples. Nós, utilizando daquele preceito, você quer ser feliz ou ter razão? A gente é tão teimoso, tão birrento, que quer ser feliz e ter razão ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Guarde a razão para você e seja feliz. Se o outro quer pensar de forma diferente, quer agir de forma diferente, o problema é dele, não é teu. A gente mal dá conta de cuidar da nossa vida, queremos cuidar do outro, queremos mudar o outro, queremos modificar o modo de ser, de pensar, de agir no outro. Para, né, gente? Para. Não é para vocês, eu estou falando para mim, porque eu faço algumas aí que vocês nem acreditam. Mitico, boa noite, querida, seja bem-vinda. Eu faço algumas que depois eu falo, caramba, custava eu ter falado com jeito, em vez de ter soltado a matilha inteira, não só os cachorros. Então, gente, tá, vamos acordar, né, para a vida. Acorda, Luísio, acorda. Até quando vai ficar batendo a cabeça? Seja mais inteligente,
Pare de se ocupar com coisas desnecessárias, com picuinhas, que nem eu falei na palestra de hoje. E acho que falei a mesma coisa outro dia na palestra. A gente se preocupa com picuinhas, com coisinha tão insignificante. Para com isso. Não leva a nada. Então, exercer a caridade para você mesmo é fundamental para que você consiga evoluir e de exercer a caridade para os outros. E é que ele vai dizendo, né, que Jesus, né, trouxe o seu evangelho que através dos milênios ele deixou esculpido num próprio coração o divino livro da vida. Ele viveu, né, aquilo que Jesus, que os apóstolos trouxeram nos evangelhos, os evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João principalmente, tem os apócrifos, mas estamos falando apenas e tão somente os referendados. Esses livros retratam a essência da vida de Jesus, com muita propriedade, com muita clareza, com muito brilhantismo, a essência da vida que Jesus teve. E o Jerônimo coloca essa frase que eu acho fundamental, né? Na caridade resumem-se todos os deveres do homem. Então, nossos deveres. Saber que você está fazendo certo ou errado, está fazendo caridade? Veja, não confunda caridade com filantropia. Caridade, muitas vezes, é darmos do nosso tempo. Aquela pessoa que às vezes está correndo com um monte de preocupações, com um monte de ocupações, melhor dizendo, que para o seu trabalho para auxiliar alguém, para consolar, para ouvir uma pessoa que está em aflição. Pensarmos nisso é sempre bom, né? A caridade se faz das mais diversas formas. E eu lembro de uma forma muito importante também, que quando a gente for sair, que a gente use a capa da invisibilidade de Harry Potter. Por quê? Para que você possa estar invisível às energias deletérias que muitas vezes, né, ou pelos nossos pensamentos mesmo, são energias são reflexivas, partem de nós e voltam para nós, ou até dos outros. Então essa capa da invisibilidade é como se você colocasse um halo de proteção em torno de você e mentalize isso. Mentalizando esse halo de proteção que te protege e mantém, enquanto você estiver com o pensamento firme, aquilo vai te proteger, vai te dar, né, reequilíbrio. E fale menos, escute mais. Não tome decisões precipitadas. Né? Coloque a água da paciência. Falando isso, vamos colocar a água da paciência um pouco na boca. A gente recomenda a todos vocês que utilizam da voz em público, seja professor, seja você que faz live, seja que você faça qualquer trabalho que tenha que usar a voz, mulhe é bom, hein? Mulhe, meu Deus do céu, criei um verbo novo, um tempo verbal maluco. Molhe sempre a sua boca. Né? Isso também é caridade para com a gente mesmo, né? E aqui ele finaliza dizendo, né, que quando a gente lê essa mensagem, nós estamos sendo caridosos, pois praticando a caridade para com o autor, para com ele, né? Quando a gente está lendo isso, que ele escreveu, e o Jerônimo falava assim, que ele colocava... legal. A Sandra chegou também. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Às vezes não dá para acenar, viu? Tem algumas coisas meio estranhas aí que... Eu não sei se depende, são 10 pessoas só que você consegue acenar, depois daí para frente que não dá muito certo, mas sei lá. São os impropérios do Instagram, né? Que a gente às vezes não entende. Até o Vitor, do Grupo Coração de Luz, fez uma postagem ontem dizendo, o Instagram não está permitindo postar o vídeo. Mas aí ele copia e faz a postagem daquele jeito lá. Também dá legal. Vou pensar em fazer assim também. Nos stories às vezes a gente não consegue. Eu consigo jogar um pedaço da live, mas não dá certo às vezes de fazer como a gente fazia antigamente. Você clicava ali e dava o link já direto. Eu vou tentar fazer isso hoje com esses daqui. Então,
quando você presta atenção, no caso aqui do Jerônimo que ele está dizendo, né? Quando você presta atenção na mensagem dele, nós estamos exercendo a caridade. E quando a gente presta atenção quando alguém está falando, e tão importante nós estarmos presentes no aqui e agora, quando as pessoas falam conosco, deixe o celular de lado, preste atenção, olho no olho, né? Converse com o olhar também, mesmo que você esteja só escutando. Então exerça a caridade, que como o Jerônimo está dizendo, né? Agradecendo a nós que dispusemos de tempo para ler o que ele escreveu. E ele, como dizia, ele recebia essas mensagens inspiradas. E como não havia nenhuma indicação de um espírito que tivesse lhe inspirado, ele mesmo se colocava como autor do livro. Tico, vai lá para a cidade da Dani Pedraza, lá tem uma água da paciência maravilhosa, viu? Lá na praia onde ela mora, maravilhosa. Então, fazermos isso, tentarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Dando sequência, então, aqueles que nos acompanham com o livro virtual, nós estamos pulando a capítulo Considerações, que vamos falar amanhã, e vamos para conceitos. Olha, tem o pré-conceito e tem o conceito. O pré-conceito, não o preconceito, é diferente. Não o preconceito, mas o pré-conceito é um conceito que nós já temos pré-estabelecido. E muitas vezes é difícil da gente começar algo novo dentro de alguma coisa que a gente conhece. Questões tão corriqueiras que fazem parte da nossa vida, elas interiorizam. E fazendo essa interiorização, difícil a gente mudar. É difícil a gente mudar. Quando a gente, nós estamos habituados a fazer determinada coisa de um determinado jeito. Um caminho que você faz de casa para o trabalho, você faz sempre pela mesma rota, pelo mesmo lugar. Ah, não, isso aqui é mais perto, é mais rápido, é mais seguro, é mais tranquilo, tá. É mais bonita a paisagem. Mas tenta fazer um outro caminho um dia. Você vai prestar atenção em outras coisas. Talvez você vai dirigir um pouco mais de cautela, porque você já não conhece com tantos detalhes determinada trajeto, cruzamentos. Então a gente precisa de vez em quando, não precisa ser sempre, modificar o conceito diferente. A Dani, só de molhar os pés no mar hoje já me senti revigorada, pois o domingo não foi dos melhores, mas faz parte. Sigamos firmes e fortes com a graça de Deus. Exatamente. Como diz o Anderson lá do Gurizada Espírita, que parou de um tempo para cá de fazer live, né? Ele fazia bastante lives na época da pandemia, agora compromissos profissionais, acredito eu, e até na casa espírita, ele usava o recurso da Dori, que era continue a nadar, apesar das dores e das dificuldades, vamos continuar. Porque se a gente parar, aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Então, essas energias, a gente tem que buscar muitas vezes se revigorar. Mas eu estou longe do mar. Pô, gente, toma uma ducha, né? Mentaliza que aquela água está caindo sobre você, está tirando toda a tua energia mal qualificada. Vai mentalizando coisas boas chegando, água caindo em cima da sua cabeça. Você imagina que são pétalas de rosa. Faz coisa, coloca um aromatizador no banheiro, coloca uma música suave, entra na energia. Ele está sumido, não tem feito mais live. Tem bastante gente que parou, né? Bastante gente no Mítico. Na época da pandemia, era uma sucessão de lives, era uma atrás da outra, né? Era uma atrás da outra. Mas serviu a um propósito. E são poucos os que continuaram perseverantes, né? Como nós. Às vezes é difícil, mas estamos aqui. Bom, vamos ver os conceitos que Jerônimo nos traz. O perfume é a alma da flor. O amor é a alma da vida. Olha aí, Dani, essa aqui já serve para você fazer poesia novamente. Então vamos repetindo. O perfume é a alma da flor.
O amor é a alma da vida. Olha, o perfume é a alma da flor e o amor é a alma da vida. Há sempre beleza oculta para quantos têm olhos de ver. O perdão é o dissolvente do mal, tanto quanto a luz o é das trevas. A caridade é o verbo silencioso de Deus, criando e sustentando a vida em toda parte. A morte é a origem da vida, o suicídio, o colapso da razão. O orgulho é o espinheiro do espírito, a humildade, o lírio perfumado que balsamiza o coração. O homem que não ama é um cadáver que respira. Através de Jesus encontrei Kardec, e com Allan Kardec pude compreender o Divino Mestre. A Mitico está dizendo que era maravilhoso, não que agora não seja, vocês são firmes no propósito, Deus os abençoe. Mitico, isso aí é a verdade. Surgiu numa época aí que eu lembro, bem no auge da pandemia, surgiu o Home Office Espírita, que era um programa pela Rede Amigo Espírita, transmitido acho que todos os dias de segunda a sexta, acho que 21 horas, salvo engano. E a gente acabou conhecendo muitas pessoas, o Jorge Miyashiro, por exemplo, acabamos conhecendo por lá. Aí tinha Carol de Oliveira, a Laura Lins, nossa, um monte de jovens fazendo um trabalho maravilhoso. E aí surgiu a ideia de começar a fazer lives pelo Instagram e aí todo mundo acabou se conhecendo. Mas foi um período muito gostoso, foi muito bom. Serviu a um propósito, né? Serviu a um propósito. Então vamos de poesia, aproveitando a segunda-feira, aqui 9 da manhã, bom dia com poesia, né? E então vinha aí, ó. Sendo o perfume é a alma da flor, o amor é a alma da vida. E eu lembro, então, já interessante, né? Porque na próximo domingo irei fazer uma live lá no Centro Espírita Irmão Oscar de Campinas, pelo Instagram, virtualmente, claro, né? Falarmos sobre palavras para a alma. Então, olha que bonito. O amor é a alma da vida. Da mesma forma que o perfume é a alma da flor, o amor é a alma da vida. E que isso que ele quer dizer, né? Há sempre beleza oculta para quantos têm olhos de ver. E às vezes nós não prestamos atenção no nascer do sol, no pôr do sol. Se você parar para ficar prestando atenção, né? Prestando atenção nas ondas do mar, que nem a nossa Dani tem essa possibilidade, né? De ficar olhando as ondas do mar. Eu me lembro que Ana Teresa foi naquele momento crucial da vida dela, né? Que o filho nela, né? Desencarnou recentemente não, né? Tão jovem e foi para o plano espiritual, e era difícil na condição de uma mãe se libertar desta questão. E ela, né, aproveitando as ondas do mar, ela olhava e via. E ela, num certo momento, fez uma entrega, né, entregando a Deus aquilo que ela não era dela, que não tinha como reter. Uma coisa bonita, né? Está lá no livro Palavras para a Alma. Eram dias difíceis e incertos, com certeza. Me ajudou profundamente, essas lives me ajudam e muito, viu? Se ajudou você lá, a mim nem se fale. E ele vem agora trabalhar com alguns conceitos fundamentais, olha só. O perdão é o dissolvente do mal, tanto quanto a luz é a das trevas. O perdão dissolve o mal que habita dentro de mim, porque quando eu não perdoo o meu semelhante, eu estou guardando aquela ideia, aquela energia deletéria dentro do meu peito. Então a gente precisa, né, dissolver esse mal. E a soda cáustica que vai dissolver este mal chama-se amor e caridade. A Dani dizendo, a natureza nos diz tanto, mas precisamos nos harmonizar com ela. Olhar, sentir é muito especial e significativo.
Boa noite, Manu. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Então lembrarmos, né, que o perdão dissolve o mal que trazemos dentro de nós mesmos. Olá, Dani, bom dia. Bom dia, olha só, eu com bom dia com poesia da Dani Pedraza. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, como que nós vamos dissolver este mal? Com a soda cáustica, né, do amor e do perdão. O amor libera essas energias deletérias dentro do nosso coração. E amar incondicionalmente. Amar os amigos e amar também aqueles que não nos querem bem. É difícil, claro que é. Pessoa está torcendo contra você, você vai amar? Pessoa está vibrando, torcendo contra tudo que der errado para você, você vai, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Não precisa ser assim. Mas também não precisa, né, pagar o mal com o mal, desejar o mal para ele. Da mesma forma, né, que o perdão, se ele dissolve o mal, a luz dissolve as trevas. Por quê? O que é a escuridão? É a ausência de luz. É a ausência de luz. A escuridão não existe. A Mítico dizendo que ela reza para que essa pessoa siga o caminho dela. Melhor coisa. Sem desejar o mal. Sem ficar feliz quando acontece alguma coisa errada para ela. Tá vendo? A justiça divina tarda, mas não falha. Que se faz, a que se paga. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? E ele vai dizendo aqui, que a caridade é o verbo silencioso de Deus, criando a sustentação da vida em toda parte. Ele falou na mensagem anterior da caridade. Qual que era a mensagem, né? Por que caridade? E aqui ele está concluindo que a caridade é o verbo silencioso de Deus, sustentando e criando a vida em toda parte. E quando a gente sai do nosso mundinho particular, que muitas vezes reclamamos de sair do nosso mundinho particular. Estou tranquilo aqui na minha casa, lá vem fulano me perturbar, estou fazendo a minha siesta, estou aqui ouvindo minha música, ouvindo uma live, e a pessoa já me liga, está me perturbando. Gente, é oportunidade, pois Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para realizar os desejos do coração do próprio Deus. Deus não vai se materializar na sua frente quando você pede. Deus não vai mandar um espírito iluminado ao teu lado e falar, olha, Deus mandou eu falar para você isso. Não, ele utiliza de mecanismos diversos, uma mensagem, um pedido de socorro de alguém que está apurado, passando dificuldade. Então, é a oportunidade de você desenvolver a caridade. E agora, né, aproveitando o Setembro Amarelo, e o Vitor do Coração de Luz falou que ontem, dia 10 de setembro, foi o Dia Internacional, se não me engano, acho que do combate ao suicídio, não lembro exatamente qual a terminologia. Ele coloca aqui que a morte é a origem da vida, o suicídio, o colapso da razão. A morte é a origem da vida espiritual, mas não por isso significa que você, por maiores que sejam as suas dificuldades, né, entre por essa esfera tortuosa, esse caminho incerto do suicídio. Se você estiver passando por um problema que aparentemente é demais, é grande demais para você resolver, né, procure Jesus, como ele falou, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas como que eu vou procurar Jesus? Eu rezo, peço. Ele te manda recado, sim. E naquele momento pode ser por meio de uma prece, de alguém que te fez, está endereçando a você. Eu vi um pedaço da live do Vitor também. A pessoa fez uma prece, faz uma prece para você,
Chega de alguma forma. E se você está necessitado mesmo, não hesite em buscar ajuda, seja numa casa religiosa, seja numa igreja, num centro espírita, num templo evangélico. Procure o teu dirigente espiritual, não importa a tua seita, a tua religião. Não existe religião melhor ou pior que nenhuma. A melhor religião é que transforma o ser humano em uma pessoa melhor. E também, se você ainda mesmo assim não achou quem te ajude, não hesite em ligar 188. É o CVV. Você vai encontrar alguém de qualquer lugar do Brasil disposto a te ouvir, sem julgamento, sem querer te dar lição de moral, sem falar faça isso ou faça aquilo. Vai te ouvir com conhecimento de causa. Ah, mas eu não estou pensando em me suicidar, eu estou só passando por uma fase difícil. Eles estão lá para isso também. Não é somente para a pessoa que está pensando um ato desse, mas para acolher a todos. E não hesite em buscar ajuda, não hesite. Tá doendo? Chama, fala, gente, ó, tá difícil. Quanto no nosso grupo aqui que a gente tem aqui das nossas lives, quantas pessoas às vezes estão passando uma dificuldade, ó, ora por mim, estou passando por isso, estou passando por aquilo, e algumas pessoas que já têm um pouco mais de vivência naquela situação, entra em contato pelo direct, conversa. Quantas e quantas pessoas já não foram ajudadas por nós aqui? Por nós não, né? Pela espiritualidade, a gente é só instrumento. Nós, eu digo eu e vocês. Nós somos instrumento da espiritualidade, só que nós temos, né, tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque às vezes a espiritualidade está falando, às vezes precisa pegar a gente pelo pescoço, dar um chacoalhão, um safanão. Acorda, minha criatura, que a gente não escuta. Bota um megafone aqui no nosso ouvido e a gente não está ouvindo. E aí ele vai colocar, né, como uma das grandes chagas da humanidade, o orgulho, que é o espinheiro do espírito. Em contraposição, a humildade é o lírio perfumado que balsamiza o coração. É verdade. O trabalho bonito, né, do CVV, a Dani falando, e aquelas pessoas que passam pelos sofrimentos e não falam, não comentam. A Leninha agradecendo que é sempre ajudada. No CVV você não tem esse problema. Você não vai falar com uma pessoa da tua cidade, né? A Silvia também dizendo que é uma pessoa ajudada. A pessoa que vai te ouvir, ela não quer saber se você é católico, espírita, protestante, se você não tem religião, se é ateu. Não quer saber. É um ser humano que está ali, do outro lado da linha. Às vezes vai ser difícil você conseguir. Vai falar assim, você é o 35º da lista. Fica esperando. Enquanto isso você ore. Vai orando, vai pedindo para a espiritualidade, para que a pessoa que for te atender, pode ser que caia a ligação, mas não se preocupe, insista. E você vai falar com alguém que está preparado para te ouvir. Não vai vir com achismo. Não vai chegar para você e falar, faz isso que você melhora. Ele vai te ouvir, vai te acolher, vai te amparar. Essa é a verdadeira missão de uma casa religiosa. Acolher aqueles que chegam, dar suporte. Depois ele pode até, né, participar dos cursos, mas em primeiro momento acolha, agasalhe, abrace, no sentido pleno de coração para coração. Então lembrarmos, né, que o orgulho é o espinheiro do espírito. O cemitério está lotado de orgulhosos. Está lotado de gente que você sabe com quem você está falando. Está lotado de ricos que constroem assim uns verdadeiros mausoléus, como se fossem ostentar até depois da morte, mas mal sabe que aquilo lá não serve para nada. É um depósito de corpos. O espírito não está lá. O espírito não está lá.
Então, para que tanto orgulho? Para que tanta arrogância? Para que tanta prepotência? Os museus estão repletos de situações dos grandes faraós, dos reis, dos príncipes, dos poderosos, dos conquistadores, que são cinza. E sabe lá onde estão no plano espiritual, né? Em que condições estão? Que condição chegarão? Pois a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tá vendo? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Não tem nada a ver com isso, justiça de Deus. É a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito. A toda causa tem uma outra ação, né, por trás. A que gerou aquela causa que vai ter um efeito consequente. Então, né, vamos baixar um pouco a bola. Menos. Lembrei até do Cortella, que o Cortella tem um vídeo aí que corre nas redes sociais, né? Ele fala dessas pessoas arrogantes, chega assim, você sabe com quem que você está falando? Aí ele fala, então, você tem tempo? Aí ele vai contar a história todinha do tamanho da Terra frente ao universo, frente a essa grandiosidade que Deus construiu e continua construindo. E a gente se acha, né, a última bolacha do pacote. Só porque você está imbuído de um cargo, você está dentro, você tem poder de mando, de dinheiro, bela vantagem. Pode ser um elemento que vai te ajudar a sua derrocada espiritual. Não significa que todo mundo que é rico, que tem o poder, vá passar. Voltamos. Poder. Vá passar. Voltamos. É o necessário, que nem o Simão Pedro de Lima fala, que ele gosta muito do filósofo Balu. O filósofo Balu do Mogli, que fala assim, eu digo o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Agora, você pode ter o poder e usá-lo com discernimento, sem arrogância, sem prepotência. Você pode ser rico e utilizar o teu recurso financeiro para auxiliar a muitas pessoas. Toda profissão você pode ajudar as pessoas, independentemente, você não precisa ser um médico, engenheiro, um astronauta, né? Vamos para as estratosferas. Qualquer um, né? A Sônia dizendo que só precisa do suficiente. E o lírio, a humildade é o lírio perfumado que balsamiza o coração. Humildade, é difícil ser humilde. Pobreza não significa humildade, tá? Lembrarmos disso. Os pobres em espírito são os humildes. Não é pobre de espírito, não. Fulano é pobre de espírito, não entende? Não. Pobres em espírito, são os humildes. Está lá no Evangelho. Então, a gente tem que parar de fazer uma leitura tábula rasa do Evangelho, né? E ele vai concluindo dizendo, né, que o homem que não ama é um cadáver que respira. E o amor cobre a multidão dos pecados. Pois Deus é amor, assim falou o apóstolo João. Mas o amor, na mais pura essência, o amor divino, que a gente está muito longe, como eu já falei para vocês, né, das 3 esferas do amor, o amor eros, o amor filhos e o amor ágape. Nós estamos tentando caminhar pelo filhos, mas é difícil, porque às vezes você vê alguém numa situação um pouquinho melhor que a sua, fala, nossa, eu que queria estar naquela situação, né? Brincando, hein, Dani? Não tem nada a ver. Eu que queria estar lá naquela praia onde a Dani está. Não é assim que funciona. Posso estar na praia também, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Não que não convém para a praia, convém, não é pecado, não, pode ir. É bom, refrigera a alma, né? Retempera as energias. Mas você ficar feliz pela felicidade do outro. Por exemplo, hoje eu vi
o nosso querido Cláudio Padilha, lá do grupo Farol Luz, que ele tem um filho que mora em Londres, ele postou uma foto no lado da torre da ponte, da Tower Bridge lá, né? Eu fiquei feliz por ele. Fiquei feliz por ele. Sônia, ter medo do mar, você pode entrar no mar até um certo ponto, entra até onde dá, né? Molhar os pés, né? A gente tem que respeitar também a natureza. E a gente fala assim, tenha medo, você pode ter medo do mar, mas não tenha medo de amar. Ô Dani, olha essa, hein? Serve para você. Posso ter medo do mar, mas não tenho medo de amar. Olha, fazendo poesia com trocadilho aí. Mas que bom. Então, amarmos no sentido mais puro. A felicidade do outro não deve ser algo que te incomode, mas você ficar feliz pela felicidade do outro. Pô, eu não gostaria de estar lá na praia onde a Dani está? Não gostaria de estar saboreando os bolinhos, né? Os caseirinhos da Dani ao vivo e a cores? Claro. Não queria ir levar pessoalmente os albores da imortalidade para o Gleison? Sim, mas dá para fazer também isso, né? Fomos à Ilha Grande e bateu uma tempestade. Aí dá um pouco de receio, né? Um pouco de receio. Mas a gente tem que respeitar o mar. Temos que respeitar o mar. Mas enquanto isso, a gente pode ir em pensamento, né? Porque saborear os caseirinhos da Dani virtualmente não engorda. Olha que maravilha. A gente encanta os olhos, mas não engorda. Olha que maravilha. É bom demais você ficar feliz. Sem almejar o que o outro tem. Sem almejar o que o outro tem. Olha, eu dando de mineiro, sem almejar o que o outro tem. Mas é muito bom mesmo. Bom, finalizando aqui, e ele vai dizer que através de Jesus encontrei Kardec, e com Allan Kardec pude compreender o Divino Mestre. Né? Então, Sônia, fica para a próxima encadernação você vencer o medo do mar. Mas não perca o medo mas vença se você tiver o medo de amar. Amar o mar não faz mar. Chega, vai, vamos que interessa. Ele ficou fazendo piadas aí com a poesia. Bom, vamos então. Só vou mostrar para vocês aqui, ó, já que está falando de mar. A música que eu utilizo para as nossas meditações, chama-se Músicas para o Evangelho no Lar 3, sem fins lucrativos. Vou mostrar para vocês, vou virar a câmera aqui, só para vocês verem qual que é o fundo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que maravilha. Então, tá aí, ó. Músicas para o Evangelho no Lar 3, sem fins lucrativos. Deixa eu voltar aqui. Pronto, estamos voltando agora. Vai demorar para chegar. A Mitico está querendo encomendar, né? Ô Mitico. Acho difícil, hein? É isso aí, Dani. Vamos vencendo os medos, né? Vamos em frente. Bom, gente, vamos então às nossas vibrações. Convido você, se assim sentir confortável, quiser colocar um copo com água, né? Mentalizar um ente querido necessitado, né? É o momento. E assim, querida amiga, querido amigo, convido a você. E ao sentir-se confortável, feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda. E no momento de expirar, vai relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Sinta o suave acorde desta melodia, que entra em energia
com o pulsar do universo, onde vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que se encontra aqui nesta live, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, que possa envolver todo o ambiente da nossa casa, energizando, fazendo uma limpeza espiritual em cada cômodo, cada canto. Mentalize a sua casa, que essa luz suave invada todos os cômodos, em paz, saúde e alegrias espirituais. Se você tem algum irmão necessitado, um parente, que talvez teve algum contratempo, dificuldade de relacionamento, mentalize esse irmão, essa irmã. Se você também tem algum parente passando por alguma dificuldade física ou mental, traga esse querido para o seu pensamento neste momento, para que a equipe espiritual possa visitá-lo, derramando bálsamos de luz, de cura, de reequilíbrio, de fortalecimento. Que a energia do perdão envolva todos esses corações. Que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar as águas aqui colocadas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, o bálsamo consolador, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que o nosso Mestre permita que as energias suaves derrame sobre todo o nosso planeta, em especial o nosso país, por os nossos irmãos que foram desalojados, tanto no Marrocos, no terremoto, como também no sul do país, possam receber toda a energia da espiritualidade maior. E também por aqueles que padecem abandono em asilos, orfanatos ou prisões, ou também perambulando pelas ruas. E assim, Mestre, somos gratos e o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus ou em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã às 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!